Vamos retomar nossa revisão de neurofisiologia agora. Vamos dar uma olhada agora nas células da glia, ok? Então aqui em azul, essas células maiores são neurônios, tá? E em amarelo a gente tem os diferentes tipos celulares que compõem a glia. Na parte inferior dessa imagem, a gente vê que ela está um pouco esbranquiçada, por quê? Porque isso representa uma intersecção entre substância cinzenta, que é rica em corpos celulares dos neurônios, e substância branca, que é rica em axônios mielinizados. Então, o primeiro tipo de glia que eu queria ver com vocês, que está representado aqui, é o oligodendrócito, tá? E é o oligodendrócito por quê? Porque nós temos uma representação do sistema nervoso central nessa imagem. Se fosse sistema nervoso periférico, a gente estaria falando de célula de Schwann, que tem uma característica morfológica também um pouco diferente. Mas a função do oligodendrócito é fazer as bainhas de mielina, tá? Então a gente vê esse oligodendrócito mandando duas projeções, fazendo bainhas de mielinas para dois axônios paralelos. Essa outra célula representada aqui é a micróglia. Então, o que é a micróglia? A micróglia é um tipo de glia que fica residindo no sistema nervoso central como uma sentinela, ela fica sentindo se está tudo bem por ali. Se acontecer alguma lesão ou alguma invasão de agente patogênico, ou qualquer coisa que possa causar dano ali para o sistema nervoso, essa célula ela vai mudar sua morfologia, ela na verdade é um monócito, ela vai começar a fazer o papel aí de um macrófago dentro do sistema nervoso central. Inclusive, ela vai liberar fatores no meio que vão atrair mais células do sistema imunológico, tá? Para aumentar aí essa reação inflamatória e ter uma efetividade maior nessa inflamação aguda. Uma das coisas que a gente pode lembrar aqui é que a inflamação no sistema nervoso central, assim como em qualquer região do corpo, é desejável, tem a sua função aguda. No entanto, quando ela se prolonga, né, quando ela fica mais crônica, ela pode causar muitos danos, porque os próprios fatores inflamatórios podem ser tóxicos para o sistema nervoso central. Agora, essas células aqui, vocês estão vendo que elas estão formando um epitélio envolvendo um dos vãos que a gente encontra no sistema nervoso central, que são os ventrículos, ok? Então, dentro do sistema nervoso, a gente tem um sistema de ventrículos e canais que ligam esses ventrículos, certo? Por onde o fluido cérebro-espinhal passa e fica constantemente sendo renovado lá dentro. Então, o que nós temos aqui são as células ependimárias que formam esse epitélio que envolve todos os ventrículos e os sistemas de canais, tá? E o que acontece é que, de maior interesse para a gente aqui, é que essas células ependimárias, elas costumam ser associadas a outras células, né, que ficam próximas delas ali e podem gerar aí, são células tronco que podem substituir quaisquer outras células do sistema nervoso central, tá? Por fim, aqui a gente tem os astrócitos. Então, o nome dessas células é astrócito porque realmente eles lembram astros, né? Como se fossem estrelas aí. E então eles enviam muitas extensões para todas as regiões ali do sistema nervoso. Vocês veem que tem extensões chegando próximo do neurônio, extensões que estão ali envolvendo um capilar sanguíneo que está passando por ali. Então, os astrócitos eles têm múltiplas funções dentro do sistema nervoso. É, eles monitoram o tempo inteiro o que pode entrar no sistema nervoso, o que está tendo acesso ao neurônio. Eles monitoram as sinapses também, eles retiram excesso de íons, eles regulam, né, na verdade, a quantidade, a concentração de íons extracelulares. Eles ajudam na reciclagem de neurotransmissores. Então, eles exercem múltiplas funções dentro do sistema nervoso central. São células muito importantes aí para a gente compreender como o sistema nervoso funciona. Então, vamos dar uma olhadinha agora na barreira hematoencefálica. Trazendo da imagem anterior, a gente vê aqui de novo os astrócitos
enviando extensões que são chamadas de podócitos, que envolvem completamente um capilar sanguíneo. Se a gente olhar esse capilar em corte, né, a gente vai notar que a gente tem então duas camadas de células, que são os podócitos dos astrócitos e também a, as células endoteliais que formam a parede do capilar. Aqui, então, a gente consegue ver numa histoquímica, né, numa imunohistoquímica, na verdade, que é direcionada para realçar astrócitos, um trecho onde a gente consegue visualizar eles enviando esses podócitos e circulando aí um capilar sanguíneo. Agora vamos olhar em mais detalhe, né, o que seria então essa barreira hematoencefálica. Então essa seria uma aproximação, tá, da barreira hematoencefálica. Nós temos aí representado um trechinho do podócito e nós temos a célula endotelial. Vocês veem muitas estruturas de membrana ali ajudando na função da barreira hematoencefálica. A primeira coisa que a gente precisa pensar, que a gente pode notar aqui, é que as células endoteliais, elas têm as junções oclusivas entre suas paredes, ou seja, diferente de outros leitos capilares, não há travessia de substâncias não há troca de substâncias, né, entre o lumen do vaso sanguíneo e o tecido que passe entre as células, por conta justamente dessas junções oclusivas, ok? Então há uma restrição muito grande do que vai ser trocado entre os dois meios. Do lado direito aí, vocês veem as vesículas que podem se formar, então pode existir transporte de substâncias nos dois sentidos, né? Tanto do vaso pro sistema nervoso, quanto do sistema nervoso para o vaso, através desse transporte vesicular, transcelular. Agora, o que eu queria chamar a atenção aqui é desse lado esquerdo, que estão as proteínas de membrana, que na verdade são proteínas que fazem transportes ativos, no sentido ou de carregar coisas para dentro do sistema nervoso, ou na verdade de evitar que essas estruturas, que essas moléculas tenham acesso ao sistema nervoso. E essas proteínas, parte delas, vocês podem ver ali as MRPs, que são proteínas, na verdade, que conferem uma resistência a medicamentos. Então, por exemplo, existem alguns pacientes que, no caso da epilepsia, que eu entendo um pouco melhor aí, existem alguns pacientes que passam a ter uma resistência ao tratamento medicamentoso e já foi mostrado que parte disso pode ser porque eles começam a expressar proteínas que conferem resistência, por quê? Porque elas impedem que o medicamento tenha acesso ao tecido neural, porque ativamente ficam jogando esses medicamentos para fora do sistema nervoso. Ok, então aqui a gente vê a representação da bainha de mielina, certo? Então nós temos aqui um oligodendrócito. O oligodendrócito, ele envia várias extensões, então ele faz bainhas de mielinas em vários axônios paralelos, tá? Diferente da célula de Schwann, que faz a bainha de mielina no sistema nervoso periférico, ok? E a bainha de mielina nada mais é que a membrana dessas células que dá diversas, múltiplas voltas em torno do axônio do neurônio, tá? Então, como ela dá múltiplas voltas, você tem um isolamento muito eficiente aí da membrana axonal, o que então vai exercer a sua ação na parte de isolamento eletroquímico desse axônio e tornar a condução do potencial de ação pelo axônio mais eficiente. Então, aqui a gente está vendo o que a bainha de mielina faria, né? Nós teríamos o potencial de ação passando por esse axônio, né? E essas regiões que ficam liberadas da bainha são o que a gente chama de nodos de Ranvier, ok? Então, é nessas regiões que se concentram os canais iônicos, que fazem parte, né, da construção do fenômeno que a gente chama de potencial de ação, certo? Que é um fenômeno eletroquímico, onde você tem correntes iônicas
passando aí nessa membrana pela abertura e fechamento de canais específicos, que a gente vai rever daqui a pouco também, tá bom? Então, o que a bainha de Melina faz aí é isolar esses trechos entre os nodos de Ranvier. E então existe a passagem, quando você tem as correntes iônicas, aquele efeito eletroquímico do potencial de ação, em um dos nodos, com o isolamento da bainha, existe a passagem eficiente dessa energia elétrica entre os dois nodos. Então, o que acontece em um nodo se reflete automaticamente no outro, e esse potencial de ação se forma no nodo seguinte, que é o que a gente chama de potencial de ação saltatório. O que acontece no caso das doenças desmielinizantes é que a perda dessa bainha de mielina faz com que haja escape dessa energia, dessas correntes, certo? E aí o potencial de ação que acontece em um dos nodos não consegue afetar o próximo nodo nessa cadeia, tá? Então, em algum momento, pela falta da bainha, o potencial de ação ele para, ele não se reflete no próximo, então ele não é conduzido ao longo do axônio inteiro, né? O que faz com que, obviamente, a função do neurônio fique prejudicada. Então, nessa imagem, a gente tem uma histologia, onde em azul fica realçada a bainha de mielina, tá? Isso seria um corte pelo encéfalo de um paciente de esclerose múltipla, né? Pós-mortem, obviamente, né? E vocês veem essas falhas aí que são indicadas pelas setas, né? Onde deveria haver axônios com bainha de mielina, mas esses axônios não estão com essa bainha de mielina. Então, esses axônios perderam função, eles perderam a capacidade de carregar a sua informação. A bainha de mielina ela é essencial, por quê? Porque o sistema nervoso ele usa muitos axônios longos. E se não houvesse esse efeito dado pela bainha de mielina, ou a condução seria muito lenta, né? Ou você poderia ter a corrente em um neurônio influenciando a corrente do próximo neurônio, né? Então tem que haver um isolamento efetivo entre esses axônios que trafegam paralelamente um ao outro. Daí ser essencial a presença da mielina aí para exercer esse papel. Ok, então a gente sabe que os axônios eles podem trafegar tanto no sistema nervoso periférico, né? E neste caso a gente tem a formação dos nervos. Então os nervos nada mais são do que, é claro, uma estrutura especializada, onde você tem paralelamente correndo muitos axônios mielinizados de neurônios, ok? Em maior ou em menor grau, mas em geral com mielina aí envolvida. Então, o que acontece se você tem uma lesão de um nervo, né? No sistema periférico, portanto, certo? Quando ocorre uma lesão de um nervo, vai ocorrer uma reorganização do tecido, certo? O que a gente pode ver representado aqui, né? Então, com a lesão, você vai ter, na verdade, as estruturas distais, né? As que ficam mais longe do corpo celular do neurônio, elas são reabsorvidas nos processos aí do sistema, regidos pelo sistema imunológico, certo? Então, você tem uma limpeza dessa região. Fica ainda o caminho pelo qual passava o axônio disponível, certo? E daí as células de Schwann, elas exercem uma função muito importante. Por quê? Porque elas repopulam aquele caminho e elas liberam fatores de atração, de crescimento para esse axônio neuronal. E esse axônio pode, então, crescer novamente pelo caminho que ele ocupava antes para reinervar sua célula-alvo. Então, na verdade, a célula-alvo desse axônio, ela fica disponível por um tempo ainda. Então, muitas vezes, quando você tem uma lesão periférica, existe tempo para haver uma recuperação, se não completa, pelo menos parcial, né, da função desses neurônios aí que tiveram seus axônios cortados, ok? Agora, no sistema nervoso, as coisas são bem diferentes. No sistema nervoso central, desculpa, as coisas são um pouco diferentes. Então, aqui no sistema nervoso central,
Quando você tem uma lesão axonal mostrada aqui em cima, é o mesmo esqueminha que a gente tinha antes, mas agora a gente vai para o sistema nervoso central com os oligodendrócitos, certo? Então, quando você tem uma lesão, existe também a degradação dos tecidos que ficam distais ao corpo celular. No entanto, aquela região de lesão, ela é preenchida por glia, tá? A glia reativa que a gente fala. Então, forma-se, existe a reabsorção do tecido, mas forma-se ali um tecido cicatricial mais fibroso. E, além disso, os oligodendrócitos, eles não liberam fatores de crescimento, eles não repopulam aquela região. Então, não há um ambiente favorável para o crescimento axonal, para a reinervação do alvo dele, né? A situação aí é bem diferente no sistema nervoso central. Só um comentário que eu queria fazer, como as retinas, elas são derivadas do sistema nervoso central, o nervo óptico, na verdade, seria um trato, porque ele é uma estrutura típica desse sistema nervoso central. Então, quando há lesão de nervo óptico, a recuperação desse tecido é tão difícil quanto quando há lesão do sistema nervoso central, ok? Então, por isso que as lesões de nervo óptico são tão graves, né? E dificilmente reversíveis. Ok, então vamos dar uma organizada nesse monte de coisa que a gente falou até agora, né? O que nós temos aqui é um quadro que resume a função de todas essas diferentes tipos celulares da glia, né? Primeiro aqui realçado o sistema nervoso periférico, então a glia que ocupa o sistema nervoso periférico. E desse outro lado, a glia que exerce sua ação no sistema nervoso central. Então, aqui nós vemos as células de Schwann do sistema nervoso periférico e os oligodendrócitos com a sua função de fazer a bainha de mielina e realçando aqui nas células de Schwann a liberação de fatores neurotróficos que permitem a reinervação em caso de lesão. E aqui está representada as células satélites, né, que são também glias que ocupam o sistema nervoso periférico e fazem ação aí de suporte e de manutenção do meio celular. Aqui representada uma micróglia, que é aquela célula que eu falei para vocês que tem ação aí imunológica, tá? Gente, é muito importante aqui, principalmente em muitas doenças neurodegenerativas, a inflamação relacionada à ativação da micróglia, na verdade, está sendo muito estudada. Então, pode haver uma relação muito importante aí da inflamação crônica com todas essas doenças neurodegenerativas, ok? Isso está sendo chamado, inclusive, de neuroinflamação. Muito bom. E aqui a gente tem a célula ependimária, certo? Que forma aquele epitélio, né? E que pode exercer ação aí de célula-tronco e está sendo muito utilizada por conta disso, né? Porque cientificamente hoje as células-tronco estão sendo de muito interesse na tentativa de reverter ou de tratar ou evitar as consequências das doenças que afetam o sistema nervoso central. Por fim, aqui o astrócito, certo? Que é uma célula que exerce muitas funções, como eu já tinha dito para vocês, dentro do sistema nervoso central. Estão aqui listadas embaixo essas funções. Então, ele fornece substratos para a produção de ATP pelo neurônio, ele participa da barreira hematoencefálica, controlando o que tem acesso ao sistema nervoso central, ele libera fatores neurotróficos para manter esses neurônios bem e funcionantes, certo? Ele regula o conteúdo extracelular para também ajudar na função das células que habitam ali o ambiente neural. E ele pode ser também utilizado como fonte de células-tronco, tá? Então, também tem sido de interesse nesse sentido. Ok, nesse quadro, eu coloquei aqui, essa é uma revisão, aliás, uma revisão de autores brasileiros, onde mostra a participação dos astrócitos em diversas
doenças neurodegenerativas. Então, a gente tem a esclerose lateral amiotrófica, o Alzheimer, a epilepsia e o Parkinson, tá? Então, o que que acontece aí? Os astrócitos, eles, eles podem reduzir a efetividade deles na retirada de radicais livres do sistema, tá? Então, aumentando o estresse oxidativo, no caso da esclerose lateral amiotrófica. Eles podem aumentar a excitotoxicidade do glutamato. O que que é isso? O glutamato é o neurotransmissor excitatório do sistema nervoso, certo? E uma liberação muito excessiva de glutamato pode causar excessivamente a entrada de cálcio no meio intracelular. Isso pode ativar cascatas que levam à morte dessas células, tá? Então é muito importante regular a quantidade de glutamato ali no meio. E uma das células que fazem isso são os astrócitos. Então, eles têm recaptadores, eles têm transportadores de glutamato que retiram o glutamato do meio extracelular, evitando o seu excesso. Então, o que foi visto em todas essas doenças, na verdade, é uma redução na expressão dos níveis dessas proteínas que puxam o glutamato do meio extracelular. Então, há um aumento da toxicidade dada pelo glutamato. Na epilepsia, né, além disso, a gente tem uma desregulação na quantidade na quantidade de potássio extracelular. Aumentando o potássio extracelular, a gente vai ver em detalhes isso daqui a pouco, você aumenta a excitabilidade do sistema, ok? No Alzheimer e no Parkinson, a gente tem a, a formação, a deposição, na verdade, de partículas proteicas, né? E essas partículas que se depositam, elas são tóxicas para o tecido, tá? E então tem a alfa-sinucleína, no caso do Parkinson, e a amiloide beta, no caso do Alzheimer.